Oi, meus amores, tudo bem? Como vocês estão? Perdoem minha ausência aqui no canal. Semana passada eu não consegui gravar de jeito nenhum. Perdoem meu rosto, assim, meio abatido, mas muitas coisas aconteceu. E eu vim aqui falar com vocês um pouquinho, porque a partir de agora eu considero vocês como uma amiga, né? Uma amiga próxima de mim, que me escuta, que me entende, que compartilha meus momentos comigo. Então eu achei no direito de dar satisfação aqui. Semana passada foi muito corrido pra mim, não consegui gravar nenhum vídeo pro YouTube. Mas é porque teve queda de energia 2 dias aqui onde eu moro, onde eu trabalho, caiu também. Na sexta-feira minha irmã teve uma parada cardíaca no hospital e veio a falecer. Então muitas coisas aconteceram que eu não tava conseguindo separar um tempo pra mim conseguir vir aqui falar com vocês. Mas hoje deixei a correria de lado, deixei tudo de lado e falei, não, tenho que dar uma satisfação, tenho que vir aqui falar. E foi isso, aconteceu algo muito ruim na minha família. Eu tinha uma irmã que tinha uma doença chamada esclerose lateral amiotrófica. Para abreviar, o nome é ELA, o nome da doença. E essa doença, ela já tinha 5 anos, desde 2020. Essa doença, ela é generativa, então vai passando o tempo, vai piorando, não tinha cura. Então, desde 2020 a gente vem nessa luta com ela, vai passando os anos, foi piorando. Primeiro ela começou tropeçando na rua, depois ela começou a ficar andando com andador, bengala, depois já foi para cadeira de rodas e depois já não tinha mais movimento nenhum, nem na mão, nem nas pernas, e aí precisou de oxigênio e precisou morar no hospital. Tudo isso aconteceu um ano após o outro e foi piorando a situação. A doença ela é muito agressiva, ela afetava os nervos, é uma parte do cérebro que não funciona para ter movimentos no corpo. Então, resumindo, é isso. Então, foi 5 anos nessa luta que ela estava. 2 anos ela ficou morando no hospital, desde novembro de 2023 que ela estava morando já no hospital, porque morar em casa não dava, por não ter aparelhos respiratórios, não ser um ambiente hospitalar, então não dava para morar em casa. Então, há 2 anos ela já morava no hospital. E aí, quando foi sexta-feira, ela teve essa parada cardíaca. Como ela já estava muito debilitada da doença, ela não aguentou. Foi uma parada cardíaca de 10 minutos. E aí ela não resistiu. Veio acontecer a morte dela. Foi muito ruim para nossa família, porque ela era uma pessoa muito alegre. Era uma pessoa muito festeira, ela era uma pessoa muito brincalhona, de fé. Costumo dizer que ela foi muito guerreira, porque ela lutou muito para viver, né? Mesmo sabendo que a doença não tinha cura, ela lutava para viver. Ela lutou contra a morte, porque os médicos falaram que ela ia durar 3 anos de vida e ela durou 5 anos. Por quê? Porque ela foi muito guerreira, ela lutou contra ela mesma, contra os pensamentos, contra a doença, ela lutou muito para viver. Ela era muito resistente. E graças a Deus que Deus manteve ela perto de nós mais um tempo. Mas o Senhor preparou todo o cenário para que ela partisse. Primeiro foi 2 anos morando fora, né? Que ela já morava no hospital, então a gente foi acostumando com a ausência dela. Mas a gente não acostumou viver sem ela, porque mesmo lá no hospital, a gente cria que Deus podia fazer um milagre, que ela podia sair daquela situação e voltar para casa. Mas a vontade dele é boa, perfeita e agradável, e a gente tem que acreditar que Deus fez o melhor para ela. A gente também não pode ser egoísta e querer que ela ficasse com a gente na maneira que ela estava. A gente queria que ela estivesse conosco bem, dentro de casa bem, e não daquela forma que ela estava já no hospital, né? Então, quando ela teve essa parada cardíaca, reanimaram ela, foi bem no dia que faltou energia, então tudo contribuiu, né? E aí
eu só orei pra Deus e falei, Deus, faz sua vontade, tira ela desse sofrimento. A gente não quer mais ver ela nessa situação, porque reanimaram ela depois da parada, e aí só o coração tava batendo, mas o cérebro já não tava mais funcionando. E aí, quando foi no sábado, 4 horas da manhã, a gente recebe a ligação e eles falaram que ela veio a partir, né? Ficamos felizes porque o sofrimento dela acabou. Onde ela foi morar foi com o Papai do Céu, né? E lá não tem sofrimento. No céu ela vai andar, no céu ela vai pular, no céu ela vai fazer tudo que ela mais gostava, que era dançar. Então a gente fica em paz aqui, mas a única dor que a gente sente é da saudade, né? Porque ela vai fazer muita falta pra gente. Não é fácil perder uma pessoa da nossa família e é isso. Eu vim falar pra vocês que se você tem uma pessoa próxima, se você tem um irmão, uma mãe, um pai, valoriza todo o tempo, todo momento que você tem com essa pessoa. A gente nunca sabe o dia de amanhã. Então fala hoje que você precisa falar, fala que ama, fala que não vive sem, que quer a pessoa por perto, não espera morrer pra poder falar tudo o que sente. Porque a Carla, minha irmã, ela era uma pessoa muito saudável. Ela morreu com 40 anos, quando ela descobriu a doença ela tinha 35 anos. Mas ela, antes dessa doença, ela era uma pessoa saudável, normal, andava, corria, dançava, totalmente normal. E a doença veio numa hora muito inesperada. Então a gente nunca sabe o dia de amanhã. A gente nunca vai saber o dia de amanhã, a gente nunca vai saber o que pode acontecer amanhã, a gente nunca vai saber se a gente vai estar vivo amanhã. Então, viva o hoje, demonstre hoje, mostra seu amor hoje, porque o que eu levo de experiência da minha irmã é que de um dia pro outro a gente nunca sabe o que vai acontecer. Então a gente tem que sempre estar com o coração limpo, sempre acreditando em dias melhores. A gente precisa se arrepender todos os dias dos nossos pecados, porque somos falhos, pecadores, erramos todos os dias. E o que ela deixou foi um legado de aprendizado pra gente, lutar pela nossa vida, demonstrar amor, carinho, que era o que ela mais demonstrava pra gente. Hoje vai ser muito difícil viver sem ela na nossa casa, na nossa família, mas a gente entende que a vontade de Deus foi feita e que agora ela saiu desse sofrimento, né? A gente não pode ser egoísta de querer ela aqui na Terra do jeito que ela tava. E foi isso. Espero que entendam. Eu quero sempre passar aqui nos meus vídeos aqui no canal, a minha rotina, tudo que eu passo, do que eu tô vivendo. E o que eu passei essa semana foi isso, foi a perda da minha irmã, infelizmente, mas que o Senhor venha nos consolar, que o Senhor venha nos confortar, e que a saudade nunca vai passar, mas o Senhor, Ele preenche todo o vazio que tem dentro da gente, da minha família, tá bom? Um beijo. Depois eu falo mais coisas aqui do que tá acontecendo, de como a minha família está. E vamos seguir. Vida que segue, né? Cabeça erguida sempre. E conto com vocês, tá bom? Pelo carinho de vocês e tudo mais. Um beijo e fiquem com Deus.